no momento que você está ali, você está contribuindo para a associação, contribuindo para outras empresas, você faz com que a economia local gire melhor e isso, consequentemente, vai beneficiar você. Pode ser, não, mas o meu mercado é lá na Finlândia, tá? Tá lá, só para exagerar um pouco. Então, eu não preciso contribuir aqui, porque o meu mercado eu vendo lá para a Finlândia. Beleza, mas os teus imóveis estão aqui na cidade, a sua família vive nessa cidade, os seus filhos estudam, trabalham, vivem nessa cidade, então tudo é um círculo, né? Um ciclo. Então, no momento que a tua dedicação acontece aqui, como a gente falou, não tem o pagamento é o conhecimento, é os contatos, é o network, mas também é você ver as coisas fluírem, acontecerem, que vai beneficiar. Se você quer pensar só no lado financeiro, isso vai trazer um benefício financeiro de alguma forma para você, né? Mas o maior benefício que eu vejo é a gente ter orgulho de ter dado alguma contribuída para que as coisas acontecessem, sabe? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente trocar uma ideia, conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar também conhecimento, por que não, né? O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia, essas marcas que estão com a gente. E, Jonathan, vamos à apresentação de quem está com a gente hoje, né? Vamos lá, então. A gente está recebendo ele que vem lá da capital, mas é capital do oeste catarinense, né? Vem lá de Chapecó. O Elon Rebelato está conosco aqui no Fala Mais hoje. Ele é presidente da ASIC, que é a Associação Comercial, Industrial, Agro e de Serviços. A gente falou agora há pouco, né, em off aqui, que a sigla está aumentando, o significado da sigla está aumentando, né? Vamos saber dele aí. As atribuições também que se elevam cada vez mais, né, nessa associação. Então, Elon, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Fala Mais. Obrigado pelo convite, o prazer é meu de estar aqui com vocês, né, estar aqui compartilhando um pouco aí do que a gente vem fazendo e vem buscando, né. Certo. Elon, como também a gente conversou em off, é tudo conversado em off, né, antes de iniciar as gravações, mas o importante é que vem pro ar depois, né. A gente gosta justamente de fazer esse início, uma contextualização, né, de contar. A gente vai falar, eu acredito, muito sobre a ASIC, né, sobre você estar presidente da associação, mas para você se tornar presidente de uma associação, você tem que ter, empresarial no caso, você tem que ser empresário de algum segmento, né, então conta pra gente, né, quem é o Elon profissional, né, e um pouquinho dessa tua trajetória. Eu sou formado em administração pela UNO Chapecó, né? Tenho MBA na UDESC, né, em parceria com a Universidade Independente de Lisboa, um MBA em gestão empresarial no mercado global, né? E aí eu tenho envolvimento em entidades, sabe? Desde o tempo de colégio, eu participo de grupos, do grupo de jovens lá do colégio, depois na universidade, o Diretório Central dos Estudantes, Centro Acadêmico do curso de Administração. Então, eu sempre estive envolvido em algum grupo. Eu sinto essa necessidade de estar participando, estar contribuindo, né? E eu acho que a gente aprende muito, a gente se doa, né? Mas aprende muito e esse é o pagamento que a gente diz, né? O conhecimento, os contatos, as amizades que a gente faz durante essa trajetória. Na questão profissional, empresarial, a minha família, então meu pai começou a cervejaria Kilsen, né? Foi o fundador. Hoje a gente já não faz mais parte do quadro societário, mas então, desde do meu tempo lá de adolescência, eu estive dentro da empresa, né? As minhas férias escolares eram dentro da empresa. E quando eu concluí o colégio, aí eu comecei efetivamente a cumprir horários, né? E aí, isso, dentro da empresa, eu comecei lá de baixo, né? Como office boy, vamos dizer assim, né? Controlador de estoque, indo até que nós tínhamos uma empresa paralela, né? Ela praticamente era no mesmo ramo, que era a aguardente e vinagre. E aí eu saí da Kilsen para ir nessa empresa, onde eu
fazia toda a parte administrativa, né? Cuidava de todas as áreas. Era uma empresa um pouco menor, então aí você tem que cruzar, cabecear, né? Defender. E aí, quando um dos meus tios teve um problema cardíaco, eu voltei para a Cervejaria Kilson daí para cuidar da área financeira, né? Diretor financeiro. E aí, paralelo a isso, eu estava num projeto dentro da empresa que era um energético, que era o Crazy Cow. E aí, então, eu cuidava da área financeira, mas também estava me metendo lá na área de comercial. Né? E aí desenvolvemos o produto, fizemos o lançamento, iniciamos o trabalho, mas aí aconteceu que em 2009 eu saí da empresa e acabei sendo secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Chapecó, né? E aí fiquei durante 1 ano e meio, aproximadamente. Depois disso eu retornei com o meu pai. Houve uma divisão societária, onde meus tios ficaram e permanecem até hoje com a Kilson, né? A Cervejaria Kilson. A razão social é a Libras, né? Eles permanecem lá e nós fomos desbravar outros campos, né? E aí nós temos, somos sócios no shopping, né? O shopping estava em obra naquele momento, no shopping Pátio Chapecó. Temos a Prismac, que é uma empresa que fabrica equipamentos para produção de bebidas, né? Especialmente pasteurizadores e fermentadores. E também entramos antes aí da pandemia, entramos no agro, com um equipamento que é similar ao fermentador de cerveja, até por isso que nós acabamos indo para esse campo, que é um bioreator. É para propagar, né, fungos e bactérias que são utilizados como bioinsumos nas lavouras, né? Então, a gente fabrica o equipamento em inox. Nossos clientes são tanto aqueles empreendedores que produzem esse bioinsumo para os agricultores, como também os próprios agricultores que fazem a propagação na propriedade para aplicação, né? Então, hoje, basicamente no dia, e também a gente tem outro empreendimento que aí é residencial, que é do lado do shopping, que vai iniciar as obras agora no final do ano, que é uma parceria nossa com o Pascoaloto, lá de Itapema, Camboriú, né? Que vamos construir lá um condomínio residencial do lado lá, e estamos começando ele. Então, essa é a história empresarial, vamos dizer assim. E dentro da SIC, eu participei do núcleo de jovem empreendedor da SIC, 2013, 14, 15. Depois disso, eu fui convidado para compor o Conselho Deliberativo da SIC, né, que é a representação dos associados, né? Não temos como reunir os 1.500 associados, só que tem que ter um corpo, um conselho que representa esses associados. Então, fiz parte desse conselho. E aí, quando estava acabando a gestão né, cada ano trocam 11 conselheiros, então um conselheiro fica 2 anos, basicamente, né? Quando estava acabando, eu recebi o convite do Sidney Barozzi, da Gráfica Arcos. Ele estava compondo a diretoria dele para presidir a entidade, e aí me fez o convite para compor a diretoria. Assumi como diretor administrativo adjunto dentro da entidade. E aí, depois disso, na gestão seguinte, o Akimoto, que estava assumindo como presidente, me convidou para ser o segundo vice-presidente dele. E aí, depois disso, o Leonir Brock assumiu, me convidou para ser o primeiro vice-presidente, e aí assumi agora como presidente, né? Então, foram 6 anos dentro da diretoria para assumir a entidade. Já tem uma trajetória aí longa, então. E a presidência há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então... Mas o período é de 2 anos, né? Mas você iniciou a presidência agora? O início. Ou não, já está há 2 anos? Eu iniciei agora em janeiro, né? Foi esse ano agora. Tomei a posse. Até o final do próximo ano, no caso, 2025. Faltam 14 meses só. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Nessa questão da parte da associação, no caso de Chapecó, até pelas nomenclaturas que você trouxe ali dos cargos que tu assumiu antes de chegar à presidência, dá para entender que ela é uma associação muito mais robusta, né? Com muito mais pessoas envolvidas, né? Sim, nós temos hoje na equipe interna, lá dentro da SIC, nós temos 12
colaboradores diretamente, né? Mais 3 terceirizados, né? E aí assessoria de comunicação, assessoria jurídica, que são contratações terceirizadas, né? Então, é uma empresa, né? Ela tem uma estrutura grande, tem uma responsabilidade grande, são 1.585 associados hoje dentro da entidade. E, além disso, nós temos algumas ações que elas demandam muito da nossa estrutura interna, e aí depois, mais para frente, eu vou acabar falando disso, que é a questão de feiras, né? Nós temos a Mercoagro, que é a maior feira da América Latina no processamento de carnes, né? Que é realizado pela SIC. E outras que depois a gente conversa, que a gente está no planejamento, já inclusive vão acontecer logo. E tudo isso demanda estrutura e trabalho da entidade, né? Então, ela tem um corpo grande e exige bastante, assim, da diretoria. E, cara, eu queria justamente aproveitar, né? Uma pessoa que está inserida lá dentro de Chapecó mesmo, né? Criada praticamente, né? Vendo a evolução, inclusive, da própria cidade. E a gente olhando de fora, a gente vê o crescimento acontecendo, né? Moramos em cidades próximas e muito menores. Mas, na tua percepção, assim, os motivadores de Chapecó ter tido esse boom, assim, de crescimento tanto econômico quanto habitacional também, você percebe algum percentual de colaboração da associação, dessas organizações de empresários, no caso? Jefferson, começando a responder a tua pergunta, uma das coisas que a gente não vê Chapecó isoladamente, né? A gente vê a região oeste. Uhum. E vamos dizer que Chapecó é o centro. Tá? E aí nós temos os bairros, né? A região metropolitana ali, né? Então, a região oeste é um todo. A gente defende muito isso. A gente não bota Chapecó acima porque a gente tem mais responsabilidade por ser maior, por tudo. Mas é um todo. A gente precisa sempre trabalhar em conjunto, estar unido, porque as pautas nossas de todas as cidades da região são as mesmas. E nós, como eu disse, Chapecó tem mais responsabilidade por ser maior, por ter mais destaque, tem que externar o grito da região oeste. E aí um exemplo é a BR-282, né, que eu vinha falando, que o movimento agora de manhã cedo aqui para vir para cá, uma época que você andava de Fusca, você levava 1 hora para ir até o Trevo do Irani. Hoje você leva, né, de Chapecó até o Trevo do Irani. Hoje você, com carros que andam muito mais, você não consegue fazer em 1h30, né? Uhum. Então a gente precisa dessa duplicação. Esse é um exemplo de uma questão. Mas o que levou Chapecó a ser o que é, a gente recebe visitas de várias entidades, né, do país que vão lá justamente pedir isso, né, e o Chapecó, e daí quando eu digo Chapecó é o oeste catarinense. Ser o que o oeste catarinense eu digo, é a participação das pessoas, o envolvimento das pessoas nas entidades e na sociedade em si. E quando eu falo entidades, são todas, não é só associação comercial, é CDL, é SICOM, é Lions, é Leo Clube, tudo que é entidade onde as pessoas vão voluntariamente lá participar e botar a sua opinião, é isso que fez a região crescer dessa forma, né? Porque essas pessoas, elas vão lá, até podem ter algum interesse pessoal, mas na sua maioria elas vão lá para contribuir para a sociedade, e aí elas buscam as causas que são comuns de todos, né? E se brigar por aquilo que a região precisa, né? Então, isso fez a nossa cidade chegar onde está. Eu gosto de escutar as histórias do pessoal mais antigo contando como é que as coisas aconteceram. Por exemplo, um exemplo citando a Sadia, né? Que foi lá para o Chapecó, eles iam montar uma nova planta fora de Concórdia, e aí o que aconteceu? O prefeito, na época, eu não lembro agora dizer quem era o prefeito, o Plínio Denês, que era dono do frigorífico Chapecó, veja bem, e aí mais algumas lideranças entraram no carro, foram até Concórdia, conversar com a diretoria para que a Sadia se instalasse em Chapecó. Né? Então, veja, até um concorrente foi lá. Então, não tenho mais detalhes da história, tudo, mas é um exemplo, né, do que mostra, né, essa união, essa força. E se perdeu um pouco, principalmente por causa da política, tem várias histórias em Chapecó de ocorrer as eleições, né?
e chegar depois da eleição, sentar todo mundo na mesma mesa, os adversários sentar na mesma mesa, o que precisa fazer para aquele lado. Vamos lá, né? Trabalhar junto depois da... E aí isso foi se perdendo, né? A política fez muito isso, as animosidades foram perdendo isso, os interesses, né? Foram fazendo isso se perder nessa união geral, né? Então hoje as entidades mais do que nunca têm o papel, como a política não faz esse papel, não senta mais na mesa, é só aqueles que você tem que chamar um, depois chamar o outro, né? Não pode... Então, as entidades acabam fazendo muito esse papel. De aglutinar, né? De fazer as junções das pontas, né? Porque as entidades, elas realmente elas precisam ser imparciais, né? Não ter posicionamento político, religioso, nada, né? Tem que atender a todos, né? E você falou ali, são mil e quantas? 1.585. E aí, dentro disso, Elon, tem... indústria, comércio, agora tem o agro também, né? Dentro do... O agro e o serviço sempre tiveram presentes, né? Mas justamente um dos questionamentos que eles faziam, como é que não está o nosso nome no nome da entidade? Na prática, eles estavam ali, só não estavam no nome. Não estavam no nome. Então, como nós vimos falando, né? Vocês já estão modernos aqui em Ponte Serrada, né? Associação Empresarial de Ponte Serrada. Nós ainda estamos na nomenclatura antiga, né? Botando todo mundo para dentro. Então, aqui 2 anos... Aí vai virar a Associação Empresarial de Chapecó. Primeiro a gente quis mostrar que todos estão dentro e depois a gente vai... E todas essas entidades, empresas, instituições, elas são de Chapecó exclusivamente ou são de municípios ao redor também? A imensa maioria, né, 98% são de Chapecó, mas algumas empresas elas são de fora e acabam se associando lá porque elas têm alguns negócios em Chapecó ou filiais em Chapecó. Então, tem algumas lá, olhar lá, os associados verá que tem alguns que são de... Mas tem que ter relação direta com o município, né? Não é uma obrigatoriedade, mas vai ser do interesse do associado, né? Sim. Ele vai ter que ter alguma relação. Mas dentre essas empresas, essas big empresas, elas também fazem parte do quadro societário? Isso é uma coisa bem interessante, porque lá em Chapecó, né, tem algumas pessoas que acreditam que não tem participação na entidade, acham que a SIC é das grandes empresas, né? Realmente, as grandes empresas estão todas presentes dentro do quadro de associados. Que é muito legal, né? Mas dos nossos 1.583 associados, 1.100 e alguma coisa são micro e pequenas empresas. Que é a grande maioria, 70% mais ou menos. Então, veja que a SIC representa, na verdade, os pequenos empresários, né? E é isso que a gente procura dar atenção especial para eles, desde das pautas, né, até os serviços que atendam eles, que atendam a necessidade deles. Né? E assim, Elon, por você estar há muito tempo dentro da diretoria e participando, né, ativamente nessas ações, eu gostaria que você contasse para a gente, para a galera que está acompanhando a nossa conversa, questões práticas de o porquê que uma pequena empresa está associada a uma associação empresarial, quais são os benefícios que ela recebe, ela busca por benefícios ou esses serviços chegam até as empresas por conta da própria associação? Como é que é essa relação entre a associação e o associado? A entidade, como eu falei, né, com 1.585 associados, a gente consegue estar toda hora falando com os associados, né? Até uma das coisas que a gente promove lá, que era, a gente gostaria de fazer visitas, né, com os associados, visitar os associados. Mas em virtude desse número, isso eu escuto falar desde, né? Teria que visitar 5 por dia. E olha lá ainda. Domingo a domingo. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente pegou a lista de associados, dos mais antigos aos mais novos. Além do café que a gente faz com os novos associados, a gente está fazendo café com os antigos associados. Então, a gente está pegando essa lista, convidando os antigos associados para estarem lá. Então, a gente reúne um grande grupo de associados para escutar, né, eles, saber como é que tá e tal. Mas respondendo mais diretamente à pergunta mesmo,
Uma das coisas que mais movem o empresário se associar à entidade é o network, né? É o contato, é o relacionamento com o grupo. A gente procura fazer ações que promovam isso, essa troca entre as pessoas que se conheçam, que hajam um envolvimento, né? O empresário acaba ficando muito trancado dentro da sua empresa e não tem tempo para isso, então a gente procura promover isso porque a gente sabe que é um dos principais motivos da associação. Tem a questão institucional, né, como eu falei, que é representar as bandeiras, as causas dos empresários, então é melhor ter uma entidade representando 1.500 do que cada um tentar brigar, né? Então isso é um fator também que uma das principais motivos da associação. Mas aí nós temos os serviços, né? Temos os núcleos, né? Que são extremamente importantes, né? Hoje nós temos 33% dos nossos associados participando em núcleos, são 540 e pouco associados dentro dos núcleos. Para nós isso é algo fundamental, porque é o associado que vive a entidade, ele sabe o que está acontecendo todo dia, ele sabe o que a entidade está promovendo e ele usufrui mais da entidade. Né? Ele, ali nos grupos, nos núcleos, ele vai poder trocar mais experiências, buscar uma capacitação, né? Se desenvolver mais. E o networking que eu já falei no início. Mas também temos os serviços, né, que a gente oferece, os cursos. Como associado, você tem benefícios, né, nos serviços, eles são com valores reduzidos, né, e aí temos desde o cartão Útil Card, né, do BI também, que são cartões que facilitam a gestão da empresa, né, com questão dos funcionários, de você poder gratificar de uma forma assim que isso se torne um ônus, né, algo que vá depois impactar lá numa trabalhista, né, e ao mesmo tempo você motivar o teu funcionário, né, você está dando benefícios para ele que são melhores e especialmente no Útil Card, né. O Útil Card é um cartão que você promove a economia local, porque o Útil Card vai poder ser gasto em empresas que estão cadastradas dentro da rede, né? E aí você faz com que o funcionário ele gaste aquele valor que é destinado a ele dentro do comércio local. Do né? comércio local. Então movimenta aqui dentro, né? Mas seria o quê? Uma espécie de um bônus, de um... Ele é um cartão que ele tem várias categorias dentro dele, né? Tanto ele quanto o BI. O BI é bandeira Mastercard, né? Então você pode gastar na rede nacional e ele não tem tanto essa vinculação de estar cadastrado dentro da rede, né, como é o Útil Card. Então, no caso do Útil Card, você tem diversas categorias ali dentro que você pode dar, desde o vale alimentação, premiação, como eu falei, né, para o funcionário, final de ano, em vez de você comprar talvez uma cesta, que daí você não sabe se vai agradar todo mundo, não vai saber escolher, você bota lá teu cartão Útil Card do Natal, você vai botar um valor dentro desse cartão e o teu funcionário vai gastar no comércio local o que ele quiser. São formas diferentes de dar crédito para o funcionário. Tem utilizar. Várias categorias, é bem interessante. E principalmente por essa questão que tu falou da parte contábil, inclusive, né? Que ele é uma boa alternativa para o negócio não onerar a folha, né? Inclusive, entidades públicas, né? Existe um exemplo daqui da cidade vizinha de Vargião, que utiliza há muito tempo, que, querendo ou não, nas pequenas cidades a maior empresa é a prefeitura, né? E a prefeitura da cidade utiliza esse cartão e só do funcionalismo público dentro de uma cidade, sei lá quantos habitantes tem em Vargião, uns 4 mil, 5 né? mil. Por ano, mais de R$500 milhão só do funcionalismo público girando dentro da cidade no comércio, né? Fora as outras empresas que aí acaba fomentando, né? Então, é um baita benefício, né? E que está dentro das associações empresariais. Na verdade, a gente acaba dando uma ferramenta para a empresa acaba resolvendo um problema, né? Então, realmente é o que ele atende um princípio das entidades, né? Das associações comerciais, que é facilitar a gestão das empresas, né? Dentro dessas 1.500, 1.600 em torno de empresas que estão aglutinadas dentro da SIC, Elon, qual é
proporção, porque Chapecó é imensa, né? Tem muito. Qual seria, na tua ideia, a possibilidade de expansão em termos de associados para a SIC? Isso é uma das principais metas da nossa gestão, né? A gente veio eu vou colocando outros assuntos no início, né? Mas dentro desse período que eu fiquei na SIC, né? Na diretoria, que são 6 anos, a gente vai aprendendo, vai olhando, né? Vai agregando, assim como é a gestão da empresa, né? Você vai vendo que tem que ser melhorado. Quando encerra uma gestão, o presidente dela já avalia, olha, isso aqui tem que ser... passa para o próximo. Então a gente diz que a SIC é uma renovação contínua ou uma continuidade renovada, porque quando você se torna presidente, no momento que acabou o teu mandato, você se despede da diretoria da entidade. Você não volta. Você vai para o conselho consultivo. Então, outra coisa que podem pensar, não, é sempre as mesmas pessoas. Não. Uhum. As pessoas deixam a diretoria e entram novas. Então, Sim. Existe uma renovação, mas ao mesmo tempo, a diretoria... uma boa parte da diretoria permanece e ela vai subindo, né? Vai Sim. galgando aqueles que por um motivo ou outro acabam saindo da diretoria, mas uma grande parte permanece e vai subindo na hierarquia. Quando chega presidente, sai. Sai. Então, você constrói, você não desfaz o que o presidente anterior fez, continua aquilo, né? E vai evoluindo. Vai buscando crescer, evoluir, renovar, trazendo novas ideias. E dentro do final do ano passado, quando nós iríamos assumir, que a gente viu que iríamos assumir a SIC, nós tínhamos que montar, né, um plano de trabalho, um planejamento. E uma das principais metas era o aumento do quadro de associados. Aí por quê? Porque nós temos 44 mil CNPJs em Chapecó. Então, é uma fração disso. A gente sabe, né, que vários desses CNPJs são do mesmo grupo empresarial. Desses 44 mil, 25 mil são MEIs, né, que houve uma explosão de MEIs no Brasil, né, que é uma grande ferramenta. Acho que foi um projeto muito interessante esse dos MEIs, desde que seja usado de forma correta, né. Principalmente pelo governo, né? Que a gente sabe que a ideia foi regularizar as pessoas. Regularizar para quê? Para cobrar imposto, né? Por enquanto, né, tá funcionando, tá né? funcionando, não estão espremendo demais os MEIs, né? Tá funcionando. Mas, juntamente, por exemplo, com o Sebrae, a gente procura desenvolver e fortalecer os MEIs, né? Dar atenção para fazer eles crescer, né? E aí, voltando na questão dos associados, no número, nós temos, por exemplo, o bairro EFAP, que tem 75 mil habitantes só no bairro EFAP. Lá são 8... Concórdia dentro de Chapecó, mais ou menos. Tá ali. E lá nós temos 8 mil CNPJs, né? Então, a gente tem que dar uma atenção especial, né? É uma região que vai crescer ainda mais, porque o Distrito Industrial, que a Prefeitura abriu agora, é lá. E a gente tem instalações de várias empresas naquela região. Então, a tendência é empresarialmente crescer ainda mais o bairro EFAP. Então, nós já montamos agora a gente não gosta de chamar de filial, porque não é menos do que a matriz, né? A gente montou um posto avançado. Da SIC, a SIC mais EFAP, que está dentro lá do Pollen Park, dentro do Uno Chapecó, no bairro EFAP. Que aí a gente traz o empresariado da região das outras regiões para dentro da Uno Chapecó, do Pollen Park, que é o parque tecnológico, né, para desenvolvimento, mas também faz o atendimento do nosso associado do bairro EFAP, né, um atendimento especial, e a gente quer aumentar significativamente a nossa participação lá dentro do bairro EFAP. Né? E aí também aumentar o nosso número de associados. A gente tem uma meta de 2.500 associados até o final da gestão, então é bem audaciosa, mas a gente vem trabalhando principalmente dentro da área comercial, dentro da entidade, para isso, e também oferecer mais, né? A gente não quer só aumentar o número para aumentar, a gente quer que o associado veja essas vantagens que tem. Então, que no momento que ele já vai se associar, ele tenha já benefícios, né? Então, lá na EFAP, por exemplo, nós estamos nessa semana agora começando
uma trilha de diversos cursos com mentores próprios associados dentro da entidade, professores da UNO, que vão estar batendo em cima de gestão para os associados e novos associados lá do BAEFAP. Então, já entra na entidade já ganhando um benefício, né? Então, a ideia é essa, aumentar o número de associados, né? Oferecendo algo e também para aumentar a representatividade ainda mais, fortalecer ainda mais, né? Da gente poder dizer, olha, representamos 2.500 associados. E vale dizer que a gente tem dentro da SIC hoje 80% do PIB de Chapecó, né? Tá dentro. Então, você falou que as grandes empresas elas estão ali, né? Então, por mais que essa parcela perante ao número total de CNPJs pareça uma fraçãozinha, né? Mas proporcionalmente PIB, né? Nós estamos muito bem. A gente quer, na verdade, aumentar a representatividade e representar principalmente o pequeno, aumentar essa parcela do pequeno para ele estar dentro ali e o pequeno mais eventualmente pode ficar médio, grande no futuro, né? Eu vou entrando já em outro assunto, porque já como a gente falou no MEI e no pequeno, né? Tem um projeto que foi idealizado pelo Akimoto, Nelson Akimoto, ex-presidente da SIC, e ele o MEI-UP. Né, ali no finalzinho da pandemia, ele pensou, porque tem que ajudar esses pequenos, os MEIs, que foram os que mais sofreram, na verdade, durante a pandemia, né? E ele bolou a ideia, conversou com o Sebrae, em Chapecó, o Udo, né, que é coordenador regional aí, nós temos o Leandro lá, local, o Arildo também, que é outra pessoa muito importante dentro do Sebrae. O local conversou, eles adoraram a ideia, abraçaram, implantaram, fizeram o primeiro. E é 1 ano de capacitação pro MEI. Tá? E aí tem mentores tanto da SIC quanto consultores do Sebrae durante esse 1 ano. E aí chega no final, eles têm um encerramento, né, um curso onde eles apresentam pitches, né, uma pequena apresentação sobre a sua empresa, e aí são escolhidos os melhores. E aí estamos agora com inscrições para a segunda edição. E o legal lá na primeira edição, primeiro ponto, a imensa maioria eram mulheres, 60% eram mulheres. E a maioria já tinha deixado de ser MEI já no final antes de acabar o curso, já tinha virado simples. Se estruturaram, se capacitaram e evoluíram. A gente sabe que tem alguns que vão para MEI por questão estratégica, tributária, né? Mas tem outros que é realmente empreendedor que está começando um negócio e eles não têm o conhecimento de gestão, muitas vezes nunca tiveram um negócio, não sabem nada, e ali tem essa capacitação e aí eles voam, sabe? É bem gratificante chegar no final. E aí, tanto que mais uma coisa que nós fizemos dentro da gestão foi fundar o nosso núcleo de MEIs. Nós começamos agora, não faz 1 mês que nós começamos esse núcleo. E aí... realmente como você falou. Que é um suporte específico daí para essa classe. A gente sabe que as empresas elas começam pequenas, né? São pouquíssimas empresas que têm um grande aporte e começam já gigantes. São pequenas, né? Um grande exemplo hoje, a maior empresa, acho, nossa da região aí é a Aurora, né? A cooperativa. Mesmo assim, foi agricultores que se juntaram lá atrás e que a gente sempre cita com grande orgulho, que é o grande exemplo do que é a nossa região, né? As pessoas se juntando, os pequenos agricultores, as pessoas, pequenos empreendedores rurais se juntaram. Associativismo, né? Associativismo se juntaram e construíram essa potência que é hoje aí, que traz tanto orgulho e está no mundo inteiro, né? Em relação às pautas, Iron, você falou ali uma coisa que é reivindicada e esperada por todos, eu acho que da região aqui, que é a questão da duplicação da BR-282. É uma das pautas da SIC e além da SIC é pauta também, inclusive de veículos de comunicação. Ano passado teve um movimento, né? E esse ano veio uma notícia positiva que foi a aprovação da elaboração do projeto, né, para que é um primeiro passo, né, para que essa obra um dia saia do papel. Mas além disso, quais são as pautas principais que a SIC trabalha? A gente
sempre elenca uma pauta prioritária, né? Cada gestão elenca uma pauta, né? Eu cito a do Sidney Barozzi, que foi o primeiro que nós tínhamos algumas questões lá internas dentro do município de Chapecó, principalmente relacionadas à Câmara de Vereadores, que foi muito... nós batalhamos muito para que os vereadores dessem uma atenção especial, principalmente em relação aos gastos, né, que a Câmara de Vereadores tinha. Na do Akimoto, acabou que a pandemia ocorreu no início da gestão dele, então isso acabou sendo a tônica principal, né, e aí a saúde acabou sendo uma das principais bandeiras com relação ao hospital regional, a implantação do tratamento do AVC, né, a homologação. E aí, no finalzinho da gestão do Akimoto, surgiu a questão da ferrovia, que o Paraná, a Ferroeste, queriam fazer essa ligação Chapecó-Cascavel, né, para potencializar o projeto deles lá, mas para nós atende a demanda, que é trazer grão lá do Centro-Oeste, que é o que a gente precisa, né? As agroindústrias precisam aqui para a gente poder ter frango para exportar, porco para exportar para qualquer lugar. Se não essa matéria-prima não chegar aqui, nós não vamos ter como mandar. E aí a gestão do Leno, que veio em seguida, né? Foi o finalzinho da gestão do Akimoto, e aí começou do Leno Irbrock. A tônica foi ferrovia, sem esquecer o restante. E a nossa, nós elencamos a BR-282 como pauta. A ferrovia não deixou de ser pauta, tanto que a gente continua na movimentação, o Leno continua dentro da FACISC como diretor de ferrovia e continua trabalhando nisso com o suporte da SIC, né? Mas a principal atenção nossa está sobre a BR-282. Além disso, nós continuamos com atenção no aeroporto de Chapecó. É o principal aeroporto nosso da região e a gente tem que ter isso muito claro, que isso é um projeto da região. Uhum. Se nós começarmos a dividirmos atenção e recursos para outros locais, em vez da gente ter um aeroporto grande e, quem sabe, lá na frente o aeroporto internacional, aqui levando a gente para Buenos Aires, levando a gente para Santiago, no Chile, aqui do lado, não, a gente vai ter um monte de aeroportozinho pequeno e vai criar uma dificuldade para a nossa região. Então, a gente sabe desse papel de fortalecer ainda mais. Então, a gente procura trabalhar ali. Hoje a gente tem uma empresa que administra terceirizado, né? E procura ter esse diálogo com a empresa para que ela promova as ações que são necessárias, né, para que o atendimento seja adequado, mas também, para isso, a gente tem que trabalhar com os órgãos federais e estaduais para buscar algumas implantações e melhorias dentro do aeroporto, por exemplo, o ILS, que é um aparelho que ajuda na aproximação do voo, principalmente quando não há visibilidade, né, nevoeiro. Uhum. E para a gente conseguir isso aí, não vai ser a empresa que vai fazer esse investimento, né? Uhum. Provavelmente ela vai ajudar, mas ela não vai bancar sozinha isso, né? É um investimento alto e que fica, né, no aeroporto. Que é um problema bem recorrente, inclusive, né? São muitos voos cancelados ali, abortados, inclusive aterrissagens, né? Esse ano aqui, principalmente, nós tivemos problema que foram de dias, né? Normalmente fechava um período, agora foi 3, 4 dias. Isso traz uma dificuldade grande. E aí se diz que as barragens que promoveram o aumento desses nevoeiros, não sei, o que a gente tem que buscar e resolver, né? Mas que existe uma solução, né? Como você comentou. Existe. Mas aí precisa ter justamente essa parceria de entidades, esferas governamentais, inclusive. Juntar governo, empresas e administrador do aeroporto em torno disso para que a gente consiga implantar isso dentro lá, né? Aí, novo terminal de embarque, tudo isso, né? Que a gente também vem conversando e buscando que a empresa que hoje administra promova isso. Além disso, tem o hospital regional, né? Que aí atende realmente toda a região, principalmente as cidades que são mais próximas de Chapecó. A gente também está em conversa aí com o governo estadual, nesse caso especialmente, para que ocorra o aporte dos recursos necessários, mas também a gente tem que, num segundo momento, buscar promover aí
nas cidades que são atendidas pelo hospital, que haja um aporte também das prefeituras, que se coloque lá na Câmara de Vereadores uma lei que determine, olha, o atendimento que o Hospital Regional faz, 10% do que é atendido aqui são pessoas de Ponte Serrada, né, usando como exemplo. Então, que eles façam uma contribuição, se defina uma contribuição representativa do que é atendido, né? Obviamente, Chapecó é o que mais é atendido, então tem que dar uma parcela maior, mas que se faça esse aporte, além do que o governo do estado e o governo federal aportam, eles cobririam os custos. Esse aporte adicional seria para quê? Para a gente promover uma evolução e uma reforma constante lá, porque só hoje falta para cobrir os custos. Né? O que vem, o governo federal, o que ele paga pelos atendimentos tá fora do valor, não é nem de mercado, está fora do valor para cobrir os custos. Não cobre nem os custos. Né? Você pega lá uma cirurgia de coluna, o valor que é pago é ridículo, né? Não tem nem explicação. Aí o governo do estado cobriria essa conta dos custos, né? E aí é isso que a gente vem questionando e pressionando. Aí nós teríamos que ter um a mais para que haja uma reforma. Hoje a gente pegar ali questão de telhado, infraestrutura, né, principalmente a parte antiga ali do hospital, precisa desse aporte. E aí tem as outras bandeiras, né, que são reforma tributária, né, que a gente vem acompanhando. A nossa federação, a FACISC, faz um trabalho grande em cima disso, e a gente usa ela para as causas, né, dos nossas empresas. E a gente sabe também que, e daí a outra bandeira, só ocorrerá uma redução de impostos quando houver uma reforma administrativa. Então também é uma bandeira nossa que a gente busca. E aí a gente vem mais para questões da cidade mesmo de Chapecó, que são necessidades que a gente tem internamente, que são o contorno viário leste de Chapecó, o trânsito nosso, né, que a gente tem um número de carros bem expressivos em Chapecó. Eu não vou lembrar agora de dizer a média de veículos, mas é acima do normal. Tem veículos por habitantes. E o nosso trânsito, ele, né, por uma cidade já do porte, né, que Chapecó já está bem complicado, e a gente precisa criar vias, fluxos que facilitem essa locomoção, né, esse trânsito interno. Justamente esse leque de demandas aí que você comentou, isso que eu acho muito legal, cara, de pegar o exemplo de Chapecó, que está dando certo, então, e replicar em outros locais, né, na nossa região, inclusive. Essa questão do leque, né? Você foi lá do aeroporto, da infraestrutura, à questão da saúde dentro do hospital, que em muitos lugares você vê o protagonismo da administração pública acontecendo para essas demandas. E aqui no caso você é o presidente, né, de uma associação empresarial, de forma voluntária, inclusive, né? Não tem proventos em cima disso, e que a gente vê o protagonismo que em muitas cidades aconteceria dentro de uma administração pública, ele sendo dividido, né, compartilhado com entidades, né? Você mesmo mencionou outras lá atrás. E a outra questão é justamente essa de existir uma federação muito atuante aqui em Santa Catarina, né, que é a FACISC, que essas pautas, essas demandas que muitas vezes são municipais, são locais, né, as dores nossas do dia a dia, e que, como tu disse, se eu for tentar buscar uma solução, pessoa física ou até mesmo jurídica, individual, não vou ter efetividade. Mas se eu, através da SIC, da associação, e que é representado por uma federação, pela FACISC, tem uma força, tem uma relevância, aí o negócio muda de figura, né? As portas, elas se abrem e é justamente o coletivo acontecendo, né? Assim como nós falamos no início, né? As empresas se associam na entidade para aumentar a sua força, né? E nós, entidades, nos unimos na FACISC, que aumenta ainda mais a força, né? Veja bem, a federação representando todos os associados, empresas associadas de Santa Catarina, né? A força que ela tem, né? E até essa questão do voluntariado, né? A gente acaba sendo, eu acho, mais
forte o nosso pedido, porque a gente não está por interesse próprio, porque é a nossa obrigação. A gente está fazendo porque a gente quer e porque a gente vê que é isso que precisa, né? E é para o bem geral da comunidade, né? Então, e como você falou, a necessidade de nós fazermos esse papel, porque os políticos, uma boa parcela está mais preocupado com a eleição, né? E com a próxima eleição e não com as necessidades, né? E aí a questão nossa de distância da nossa capital, né? De estarmos a oeste, lá do outro lado, né? Então nós precisamos gritar para ser ouvidos, né? E a distância de Brasília, né? Que Brasília, eu não sei se é no Brasil ou é em outro planeta, eu acho que porque eles não... Brasília está distante do Brasil, né? No Brasil, Então, realmente a gente fazer esse papel de estar brigando, né? E pressionando. Falando específico, voltando para a BR-282, né? A gente tem o DENIT, né? Especialmente Santa Catarina, aí, que fazem um trabalho... assim, magnífico, né? Eles realmente fazem o trabalho que deve ser feito, né? E buscam resolver os problemas, né? E eles mesmos têm que brigar, né? Lá com Brasília, alertar, buscar, né? Chamar atenção para os problemas aqui da nossa região. Então, são todos os entes que compõem a nossa sociedade buscando trabalhar pela nossa região oeste de Santa Catarina. Uhum. Elon, a gente falou bastante já sobre a própria associação e depois eu quero retomar ela justamente para falar das outras pautas ali que você mencionou dela. Mas eu gostaria de voltar ao princípio, aí a tua parte empresarial, porque quando você estava se auto-apresentando ali sobre o teu histórico, eu fiquei na curiosidade do seguinte: vocês faziam parte inclusive como fundadores de uma sociedade ali, e foram para segmentos diferentes. Eu queria entender de você na prática, assim, as funções dentro desses empreendimentos que você faz parte junto com a tua família, no caso. Elas são mais gerenciais? Quais são os níveis, assim, até para a gente entender o porquê de ir para aquele campo e, ao mesmo tempo, estar investindo em segmentos, né, um leque mais amplo. Até depois a gente pode falar um pouco sobre o núcleo de sucessão que a gente criou dentro da entidade. É o primeiro do estado, eu acho que é o primeiro do país, que Legal. A gente criou justamente para debater isso, sucessão empresarial dentro dos associados. Mas, voltando, a gente tem, então... realmente, não vou dizer que seja fácil a mudança de ramo, tá? Até quando a gente acaba entrando nessa conversa sobre empresas, né, empresa familiar e tal, uma das coisas que eu falo é assim: não deixe de observar a economia geral, outros ramos de atividades, porque não é porque você está num que você vai ficar ali, né, para sempre e tal, e até as oportunidades, né, que aparecem em outros lados. E eu realmente tinha um foco muito grande na empresa que nós tínhamos, né, na Kilsen, e me via estando lá a minha vida inteira, vamos dizer assim. Tua carreira ser construída lá dentro. Ser construída lá dentro. E hoje, né, já há um bom tempo não estou. E houve, sim, principalmente de minha parte, dificuldade de ver externamente, né, outras possibilidades. Os empreendimentos que vieram em seguida, ele já era algo que estava acontecendo dentro da sociedade, né? Já vinham sendo construídos. O shopping, era uma negociação que estava acontecendo, a obra aconteceu durante ali a divisão, né, societária. Então, não foi algo que a gente disse, não, estamos saindo, vamos fazer shopping, né? Ele
ele estava acontecendo ali e então aconteceu. O shopping nós temos mais 4 sócios, né? E é um empreendimento que ele anda quase que sozinho, né? A gente tem uma empresa contratada, uma administradora que faz a gestão do negócio. Ele tem características bem peculiares, né? Que você necessita ter esse know-how, né? Não é apenas você ter uma sala lá e locar. Ele tem todo um ambiente, assim, né? Uma estrutura bem diferente, né? De uma empresa só, né? Precisa ter esse know-how, né? Esse conhecimento para fazer a gestão. E aí os sócios acabam sendo muito na questão estratégica, né? Na ampliação, por exemplo, agora a gestão está sendo feita pelos sócios, né? Então, e determinar o caminho, né, do empreendimento. Aí a empresa, sim, essa fábrica de equipamentos, a gente é o nosso dia a dia, como eu falei antes, né? É uma empresa menor, né? Mas é o que a gente toca no dia a dia. E ela também começou antes já da divisão societária, por causa dos pasteurizadores. A Kilsen lá necessitava do equipamento do pasteurizador. O mercado nacional tinha uma certa dificuldade em atender com esse equipamento, né? Você não conseguia encontrar. E aí, vamos fabricar o tal do equipamento. O equipamento foi fabricado e aí começaram pedidos, né? Os conhecidos aí, as empresas que conheciam, olha, estou precisando de um pasteurizador e tal, né? Estou sabendo, e aí dali a empresa começou a fabricar pasteurizadores. Nesse caso dessa empresa, ela foi criada a princípio para atender a demanda da Kilsen. Demanda interna, e acabou virando uma empresa. E aí o empreendimento agora, esse residencial que eu falei antes, né? Aí foi uma questão de que tínhamos a área, né? E aí fomos procurados para se teríamos interesse, né? Essa área seria do shopping mesmo? Não, essa é nossa, né? É uma área que remanescente, né? Da área do shopping, né? A área ela fica entre o shopping e o Atacadão, ali na Fernando Machado. E aí, no momento que foi formada lá a sociedade lá do shopping, uma parte do nosso terreno foi para o shopping, né? Outros investidores entraram junto, né? E aí nós sobramos, vamos dizer assim, essa área do lado, né? E aí agora estamos implementando esse projeto, esse empreendimento residencial. E assim, cara, no dia a dia, né? Ainda falando sobre ti, né? Especificamente, como é que você faz a conciliação de todas essas demandas tuas, né? Seja na parte administrativa, estratégica dos teus negócios e incluindo aí, nesse caso, a presidência da entidade. No shopping, tá? É meu pai que tem a função mais direta, ele que está lá atuando, né? Junto com os sócios lá, então eu não tenho muito envolvimento, né? Na verdade, a gente conversa, dialoga ali, o meu pai e tem a minha irmã também, e aí, mas quem atua lá nas necessidades que houver do shopping é meu pai, né? Daí, nos dois empreendimentos, o residencial, ele começa agora, então ainda não está exigindo uma atenção assim grande nossa, então vai indo. E a empresa Prismac, né, com a AgriOrg aí, que é o nosso equipamento para propagação de bactérias e fungos, essa sim é o dia a dia, mas aí parece que algumas coisas acontecem propositalmente, né? Apesar de não ser tão benéfico, o ano passado nós tivemos o nosso carro-chefe, então são os bioreatores. No ano passado nós tivemos aquela queda no preço da soja, né? E aí isso travou todo o mercado agrícola, né? Os agricultores não estavam investindo e aí nós tivemos uma redução significativamente nas vendas. E aí, tu vê, né? É um ponto extremamente negativo, né, para a empresa ter uma queda nas vendas, mas, por um lado, isso fez com que eu tivesse um pouco de mais tempo para dar atenção para a entidade, para poder fazer o planejamento, né, junto com a diretoria, a gente planejar o que ia ser feito na entidade e começar o ano já dentro do planejamento. Então, esse ano teve uma retomada no movimento dentro da Prismac, né, mas como lá na entidade já havia um planejamento, né,
você não, a atenção é mais voltada para cobrar os resultados, né, resolver problemas de percurso, representatividade, né, você tem uma agenda ali, né? Tem a agenda da entidade, né, então dá atenção para isso, mas você não precisa estar muito pensando no planejamento porque ele está andando, né, e aí você consegue conciliar, né, vai conduzindo conforme dá, mas eu tenho meu pai para me auxiliar lá internamente na empresa, né? E aí a gente consegue tocar. Porque dentro de todas essas frentes, né, Elon, até para entrar um pouco mais a fundo nos detalhes, esse planejamento é óbvio que são as cabeças lá em cima, né? Pensando na própria SIC, você como presidente e tal, mas a execução do planejamento depois, como você falou, não é tão trabalhoso para você em si, porque tem que só haver um monitoramento, mas as execuções são das pessoas que estão ali em outras esferas, né, que precisam colocar em prática. Eu tenho alguns benefícios que são ter uma diretoria muito atuante, né, grande. A gente, quando estabeleceu lá o planejamento, os diretores receberam, né, a gente construiu junto isso, receberam algumas missões, então cada diretor tem a sua missão para entregar e, assim, a gente está para encerrar o primeiro ano de gestão e as missões praticamente foram executadas, agora a gente só tem que dobrar elas agora, né, dobrar a meta, como dizem, né, e aí no próximo ano realizar tudo novamente, né? E aí a gente tem muito da equipe interna, né? Diferente, por exemplo, de uma associação comercial onde não tem um quadro tão grande de funcionários, que a diretoria e o executivo ali tem que se desdobrar em, né? Tem 20, que planejar e executar, né? Executar. A gente tem uma equipe interna, né? Que para realizar também as ações, né? Como eu falei antes por exemplo, no comercial, né? Nós temos um objetivo para alcançar e a gente vem trabalhando para que estruturando o comercial para que ele alcance esse objetivo, né? Então, da meta tem que alcançar. E aí a gente tem na questão dos núcleos também, né? Nós tínhamos o objetivo de criar núcleos, né? Um era o de sucessão, o outro é o MEI, já foi criado, né? Os dois foram criados. Isso a nossa diretora dentro da diretoria executiva de núcleos, juntamente com a coordenadora de núcleos, que daí é uma funcionária, né, e mais auxiliar dela, fizeram isso, entendeu? Então, exemplificando, basicamente é isso. Eu queria entrar na questão que você falou rapidamente ali em relação a feiras, a esses eventos sociais até e também empresariais, de negócio, né? Que a SIC está por trás, e queria que tu falasse um pouquinho mais sobre quais são esses carros-chefes, digamos assim, e você falou ali de uma feira muito grande, que é a maior da América Latina. A Mercoagro, né? A Mercoagro, né? No processamento de carnes, sim, é a maior da América Latina. Uma das coisas que a gente viu nesse período aí, a diretoria, né, veio construindo, veio falando, veio debatendo durante todos esses anos, era de que as feiras realmente tiravam uma atenção grande nossa com relação ao nosso associado, porque principalmente naqueles meses de Mercoagro ali, um mês antes e 15, 20 dias depois, a nossa atenção fica praticamente em cima da Mercoagro. E aí o associado acabava ficando descoberto, apesar de que nós não deixamos de atender o associado internamente, mas também a própria feira é um atendimento associado, porque a questão de feiras, por que realizar feiras? Lá no artigo 2º da SIC diz que a entidade deve buscar o fomento e desenvolvimento dos setores dentro da cidade. E a Mercoagro surgiu há 30 anos atrás por causa disso. Os visionários lá atrás, né, que estavam dentro da entidade, resolveram, não, nós temos que fomentar essa metalmecânica que tem aqui na cidade. Estava começando a surgir algumas empresas aí, né, que eram prestadores de serviço dos frigoríficos e resolveram, não, eu vou começar a fazer máquina, né, e aí... E também a fomentar as agroindústrias, porque você traz novas máquinas, né, para eles verem, observarem, implantar dentro das empresas. Então lá atrás eles fizeram dentro de uma EFAP, né, fizeram um embriãozinho lá,
uma exposição de máquinas frigoríficas. E aquilo lá deu certo. 2 anos depois, foi a primeira Mercoagro, em 1996. Ela acontece há bastante tempo. 30 anos foi essa dentro da EFAP e 28 anos foi a primeira edição mesmo dela independente. Ela é anual? Ela é bianual. De cada 2 anos, né? E aí, ela, como a gente só veio crescendo, a metalmecânica em Chapecó é o nosso segundo setor econômico, né, maior, e depois eu vou falar do terceiro e do quarto, né? A gente, em alguns momentos, fala dela junto com a agroindústria, porque ela existe, na verdade, e a grande parcela, a maioria, né, das empresas metalmecânicas são para atender a agroindústria, né? E a gente tem empresas aqui que atendem o mundo inteiro, né? Dentro de Chapecó e da região, né? Que estão expondo lá na Mercoagro. E aí, maior que a Mercoagro, a gente tem a Feira da Alemanha, que é a IFA, se eu não me engano o nome, e outra em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Então, a nossa seria a terceira maior do mundo. Terceira maior do mundo e a maior da América Latina. E começou aqui em Chapecó com os empresários dentro da SIC. Mas aí, voltando que nós vimos aí, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza, né? Uma força pelo tamanho da feira, pelo que ela alcançou, pelo que ela gera, né, de negócio, ela traz recursos para a região, porque as pessoas vêm aqui visitar, gastam nos hotéis, nos restaurantes, no comércio local. E, então, é uma força, mas, ao mesmo tempo, é uma fraqueza, porque ela diminuía a nossa atenção associada. Então, qual seria o mecanismo para resolver isso? Vamos criar um setor de feiras, para ter atenção só para as feiras. E aí nós liberamos a parte interna, operacional, para o atendimento associado. E aí, vamos criar um setor de feiras, nós não podemos ficar apenas na Mercoagro, porque ela é cada 2 anos. Tem a sazonalidade ali, né? Sazonalidade. Temos que criar outras feiras, né? E aí, dentro desse escopo, no ano passado, o DEATEC, que é uma entidade que reúne as empresas do setor de tecnologia de Chapecó e da região, né? Mas a maioria dos associados da DEATEC estão dentro da SIC, né? E aí, essa DEATEC aí, a Desbravale é uma feira interessante para que a gente seja, porque o setor, e aí eu falo que um dos setores que vem crescendo exponencialmente dentro da cidade, da região, é o setor de tecnologia. Nós temos 5, 6 empresas em Chapecó que estão mundialmente já presença, né? E aí, essa é uma feira. E a outra questão era a saúde. Nós vimos que outro também, a região e Chapecó vem se tornando um polo, né? De saúde, né? Uma vez nós tínhamos que ir para Passo Fundo, para Porto Alegre, para Curitiba, Florianópolis, para receber o atendimento de saúde. E hoje as pessoas estão vindo para cá para receber. E aí, então, 2 ramos. Primeiro, Desbravale. Vamos conversar, porque já ocorreu dentro da EFAP, já sabendo já tendo a Mercoagro como um exemplo de ocorrer, sucesso, foi implementada, virou uma grande feira. Desbravale foi um sucesso dentro da EFAP, vamos tornar uma feira. Bom, quem realizou a primeira lá e quem, vamos dizer assim, um proprietário, né, é a DEATEC. Vamos conversar com eles, ver se eles aceitam que a gente realize a feira, né? Fomos conversar então com o Márcio, que é o presidente lá do DEATEC. Eles disseram que eles já tinham a intenção de realizar a feira, então a gente se ofereceu para auxiliar. E assim foi, assim é, né? Vai ser realizada agora final do mês, lá em Chapecó, no Parque da EFAP, a Desbravale, com o DEATEC realizando com o auxílio da SIC, a SIC Feiras, porque no início desse ano nós, como eu disse, nós vimos essa necessidade. Dentro da entidade criamos uma separação, que a gente não gosta de dizer separação, é um braço da entidade, onde o Fábio Magro, que foi o diretor executivo da entidade durante 21 anos, diretor executivo único, hoje ele é diretor executivo de feiras institucional. Então ele cuida desse braço nosso de feiras e também faz a representação, porque ele é conhecido na cidade, né, como a SIC, então ninguém melhor que ele para fazer esse papel. E aí nós instituímos uma diretoria executiva operacional, então que cuida da porta para dentro, vamos dizer assim, que é a Daniele Balestro, foi contratada para fazer esse trabalho interno.
Então, cuidar do associado. Mas ainda dentro do braço feiras, andou até mais rápido do que nós esperávamos, né? Aí capitaneado pelo Fábio, esse braço, e já abraçamos, trabalhamos junto com a Desbravalley, né? E já implementamos o projeto, já estamos fazendo o projeto para em 2026 acontecer a Qualivita, que é a feira de saúde, que vai acontecer lá em Chapecó em 2026, focado em qualidade de saúde, qualidade de vida. Né? Saúde não é só tomar o remédio para tratar a doença. Saúde envolve tudo. Não é medicar, né? É você o exercício físico, é a alimentação, é a moradia, é tudo que envolve, né? Então, é do nascimento, né? Até concepção antes, né? Até a morte, né? Então, envolve toda a nossa vida ali, né? Então, não é uma feira de saúde, é uma feira de vida, né? Sim. E aí entra a saúde física, mental, tudo, né? Se for ampliar o leque, é muito... E aí, qual que é a ideia? É nós fomentarmos ainda mais a região como um centro de saúde, mas também fomentarmos negócios na área de saúde dentro da nossa região. Desde da parte tecnológica, aplicativos, sistemas, tudo isso que pode surgir empresas para fazer isso, né? Ou empresas que já existem criarem softwares para isso, atendimento, mas também de equipamentos hospitalares, equipamentos de exercício físico, né? Temos algumas já na região e na cidade, mas que se desenvolvam outras coisas dentro dessa área, né? Alimentação, né? Alimentação saudável. Temos uma empresa de Concórdia, por exemplo, que eu vou falar aqui, que faz alimentação saudável, vende os kitzinhos, né? Congelados e tal, já para o pessoal que quer levar alimentação regrada, né? Toda controlada. Então, eu cito o exemplo dessa empresa de Concórdia que já se colocou para expor lá na feira, porque já tem um atendimento muito grande em Chapecó, mas o que mais pode vir para eles por aí, né? De Brasil e tudo, que pode se abrir, né? Sim. E desses, fiquei curioso aí, você disse que ia fazer um comentário sobre as outras fontes de receita dentro do município, os outros setores, né? Tu comentou dos 2 principais, que é a agroindústria e metal mecânica. E aí a saúde, né? Que hoje vem crescendo demais. E aí eu cito até a Unimed aqui, que lá em Chapecó vem ampliando bastante, né, o atendimento e já com projeto no EFAP e ampliação do próprio hospital ali. E o nosso hospital regional, que também, dentro daquilo que a gente já falou de dificuldades, apesar disso, vem crescendo e vem atendendo. E a tecnologia, né? A tecnologia também, como eu falei, nós temos empresas aí que representam já a nossa região no mundo, né? Eu vou citar algumas aí, a XC, né? Software para provedores de internet, que está no mundo inteiro já. 20 países, se eu não me engano, já tem presença. Desbravador, que é de software para hoteleira, também no mundo inteiro. Aí nós temos a Castor, que é software para contabilidade, né? Multisoftware, que é uma empresa que é de Maravilha, se eu não me engano, está presente em Chapecó também, mas é da nossa região, também está no Brasil inteiro. Que eu lembro agora essa, sabe? Mas só exemplificando, né? A presença que nós temos aí na... E esse setor tecnológico, o legal dele é que muitas vezes, diferente da indústria, que você precisa de um aparato muito mais robusto, seja de questão de volume de espaço, né? Para eu fazer uma indústria, eu preciso ter um local muito grande, né? Investimento em infraestrutura. Barracão enorme, né? No caso da tecnologia, em muitas situações, você com poucas ferramentas, você desenvolve aquilo e ganha um potencial, né? E uma coisa bem importante para a região e para onde elas se estabelecem é que a folha salarial delas é um nível elevado, né? A indústria, normalmente, como tem o chão de fábrica, que é um valor um pouco menor, então isso traz também crescimento, né? de PIB per capita, tudo isso gera muito benefício para a região, né? Maior... Porque se for fazendo a proporção ali, o gasto, né, o investimento, no caso, o custo para você manter a empresa, para você
a maior custo é material humano, né? Material humano. Você não tem... Não imobiliza, gasta no salário. Exatamente. Diante de tudo isso, cara, como é que é, em resumo, assim, pra gente finalizar aqui, a tua agenda do dia a dia? Como é que você se programa, como é que você se organiza, quanto tempo você dedica para a SIC, para as empresas, para os seus empreendimentos, enfim? Quando me pedem isso, eu sempre falo que eu tive um problema, né? Que foi os presidentes que me antecederam. Eles estavam em outra fase da vida, né? E empresários de sucesso e muito bem consolidados, né? O Cid, o Akimoto e o Leno. E eles dedicaram um tempo grande à entidade, né? Eu cito aí o Leno, que foi o presidente que me antecedeu, que ficava metade da semana, no mínimo, à disposição da entidade, né? Pegar todas as tardes e estava à disposição da entidade, né? Mas ele até mais que isso ele fazia, né? Então isso você acaba tendo uma pressãozinha interna, né? Você a régua está mais para cima. Tá mais para cima. Mas eu entrei com um compromisso também, de fazer com que o tempo de dedicação à entidade do presidente não fosse tão pesado, porque isso afasta algumas pessoas que deveriam, e a entidade precisaria que elas fossem presidentes da SIC, sabe? Uhum. Alguns nomes que seriam, assim, que, sabe, você vê eles como presidente da entidade seria importante. Uhum. E aí eles acabam não indo porque, vou ter que ir lá, vou ter que ficar, né, muito tempo dedicado. Então, todos os trabalhos que nós estamos fazendo, desde que eu falei da criação do braço das feiras, reestruturação da parte interna operacional da entidade, é justamente para liberar toda a diretoria, né? Para a diretoria não ficar tão presa à agenda da entidade. E isso possibilitar que outras pessoas assumam, né? Até empresários, né, empresas menores. E outra coisa é que eu também eu tenho que ainda correr atrás da máquina, né, como se diz, para fazer as coisas acontecer. Então eu não posso abandonar os meus negócios e, né, a empresa para a entidade. Então hoje o que eu procuro fazer é agenda, né? Conforme a agenda houver necessidade da entidade. Sim. Então, não tem definido um espaço, um tempo, né? Conforme... tô lá na terça de tarde, tô lá na quarta de tarde, quinta de tarde. Não, conforme a agenda exige. E aí, temos necessidade de resolver um problema interno operacional. Marca-se a reunião, o horário lá, a gente vai lá, faz a reunião, traça os pontos e resolve, né? Ontem à tarde mesmo, nós tivemos 1h30 da tarde, foi o compromisso do dia, basicamente, né? Mostrando exemplo, segunda-feira nós passamos a tarde inteira, porque toda segunda-feira tem reunião da diretoria, então vai quase a tarde inteira. Esse é o dia que eu estou mais lá. Ontem eu tinha uma reunião 1h30 com o SICOM e a CDL, né, que dividem com a gente a nossa sede lá, são das 3 entidades, e aí eu já falo de mais um projeto nosso, que as 3 entidades estão discutindo a construção de uma nova sede, que realmente será um referencial para a região oeste de Santa Catarina. O projeto, o Master Plan, né, que é a concepção primeira do projeto, foi entregue pelo arquiteto na semana passada. E aí nós estamos discutindo como nós vamos conduzir, porque primeiro é um projeto grande, nós temos 10 mil metros lá na quadra, então, e a gente quer fazer algo que seja referência, que seja referência para a região oeste e da região oeste, sabe? Que as pessoas do restante do país digam, lá no oeste tem a sede lá das entidades e tal, não vai ser só a sede das entidades, obviamente, porque a área vai ser muito grande, mas que seja realmente referência, vai ser um edifício bem interessante, logo mais será apresentado, porque ainda a gente está discutindo alguns detalhes, algumas mudancinhas, mas... A ideia é um edifício comercial,
Dando spoiler aqui. É comercial e mais. E mais. Porque, como eu disse, a área é grande, né? 10 mil metros ali no centro de Chapecó, a gente pode construir mais de 100 mil metros, né? Então, só comercial não vai dar. Vai precisar mais coisa. Mas vai ser bem interessante. Vai ter botando uma coisa, centro de eventos para atender as entidades. Então, mas é um projeto bem interessante, inclusive, para investimento, porque vai ser um referencial aqui para o Oeste de Santa Catarina. E logo mais a gente vai falar para vocês lá para frente. Até por isso, essa reunião de ontem foi para decidir qual é os passos que nós vamos seguir, até a forma de conduzir isso, né, de apresentação, sim, de buscar investidores, né, porque as entidades não terão recursos para financiar, né? Para financiar todo. O nosso maior patrimônio é o terreno que a gente tem. E aí as 3 entidades estavam reunidas, esse grupo que foi formado de representantes das 3 entidades para discutir todo o projeto. E aí era 1h30, era para ser até as 2h30, a gente acabou ficando até as 3h30, acabou acontecendo. Acontece. Então, é um exemplo, né? Porque até a reunião das entidades acabou às 2:45, aí surgiram assuntos internos para discutir, sentamos, começa a discutir assuntos da entidade. Então, basicamente é isso. Hoje de tarde, né, Jefferson, temos compromisso em Xanxerê, na abertura da FAEX, né? Isso. E então, estaremos lá no final da tarde. Então, vai acompanhando, né? A agenda vai... A minha determinação foi que a agenda fosse feita dessa forma, né? Sim. Conforme vão surgindo os compromissos, para realmente a gente começar esse processo de tirar um pouco o peso de horário em cima, né? Elon, há o ditado de que a dica, o conselho, você não tem que dar, tem que vender, né? Mas fugindo à regra do ditado e até por essa questão do associativismo, do voluntariado, né? Gostaria de ter uma dica, um conselho de você dentro da SIC, né? A principal associação empresarial da região Oeste, que você trouxesse alguma orientação, algum conselho assim para as outras associações que, na regra da região Oeste, são pequenas associações. Primeiro, para o próprio quadro de diretores, né, ações práticas assim que podem desenvolver, que funcionam dentro da SIC e poderiam funcionar em entidades de número menor, e também para entrar na cabeça do empresariado como um todo, né, de fazer parte de uma associação que, querendo ou não, está ali te representando e também trazendo soluções para dentro do teu negócio. Uma coisa que eu digo sempre, e não é só para o empresariado, mas para todo cidadão, né? Oestino, participe da sua comunidade, né? E como participar da sua comunidade? Seja lá na comunidade do bairro, seja na associação comercial, seja no Lions, no Léo, mas bote no teu planejamento de vida, se envolver com alguma entidade durante o período, se você não tem muita... não tem muito prazer nesse negócio, mas faça isso. Faça isso por você e pela sua comunidade, né? Porque, como a gente falou desde o início, né? A nossa região foi construída pela união das pessoas e a participação das pessoas, né? Então, você precisa fazer isso por você e pela sua comunidade, né? É a tua contribuição para a comunidade, mas você vai receber muito mais de volta, né? O teu conhecimento, as pessoas que você vai conhecer, né? Se eu não tivesse na SIC, dificilmente eu ia conhecer o Jefferson, né? Eu ia conhecer o Jonathan, não ia estar assim. Então, esse já é um fator, mas você cresce, aprende demais, né? E aí, o empresariado, principalmente, une-se a isso que eu falei. Para o empresariado, une-se o fato de que, unidos em uma associação, nós conseguimos aumentar a nossa voz, né? Ao buscar aquilo que a região precisa, de que a sua empresa precisa. E é uma roda, né? No momento que você está ali, você está contribuindo para a associação, contribuindo para outras empresas, você faz com que a economia local gire melhor e isso, consequentemente, vai beneficiar você. Pode ser, não, mas o meu mercado é lá na Finlândia, tá? Tá lá, só para exagerar um pouco. Então, eu não preciso contribuir aqui, porque o meu mercado eu vendo lá para a Finlândia. Beleza, mas os teus imóveis estão aqui na cidade.
a sua família vive nessa cidade, os seus filhos estudam, trabalham, vivem nessa cidade, então tudo é um círculo, né? Um ciclo. Então, no momento que a tua dedicação acontece aqui, como a gente falou, não tem o pagamento é o conhecimento, é os contatos, é o networking, mas também é você ver as coisas fluírem, acontecerem, que vai beneficiar. Se você quer pensar só no lado financeiro, isso vai trazer um benefício financeiro, de alguma forma, para você, né? Mas o maior benefício que eu vejo é a gente ter orgulho de ter dado alguma contribuída para que as coisas acontecessem, sabe? Ver, eu ajudei um pouco a minha região, a minha cidade. Tem um tijolinho meu lá, né? Perfeito. Bacana isso. Muito bem. Elon, seja essa pessoa, continue sendo, né, essa pessoa aí de muito altruísmo, né? Que é você se doar, você dedicar o teu tempo aí para as coisas acontecerem de forma voluntária, que é o mais, assim, nobre, eu acho, né? Você não espera um retorno financeiro. Você não faz esperando um retorno financeiro. É óbvio que o retorno, que você falou, financeiro, ele vai chegar por consequência e por outras vias, né? E parabéns aí pelo teu caminho, pela tua trajetória. Empresário de sucesso também, né? Ainda construindo sucesso. E presidente da SIC de Chapecó, que é essa entidade aí que tem extrema importância para Chapecó, para toda a região, para as empresas, para as indústrias, para a área de serviço de forma geral, né? Então, que você consiga desempenhar aí todos, ao longo desse tempo de mandato, 2 anos, né? Tudo que está planejado lá, e que tenha cada vez mais sucesso, e a gente está sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Mais. Obrigado a vocês. Eu desejo o mesmo sucesso para vocês, né? Pro Oeste Mais aí, né? Para a empresa de vocês. E assim, o sucesso, né? O sucesso, na verdade, é algo, é meio loteria, né? Você... sucesso, e até sucesso para um não é o mesmo sucesso para outro, né? É relativo, né? Mas é você conseguir evoluir, né? Melhorar você e a sua empresa. Então, eu acho que isso é o grande sucesso, né? A gente conseguir crescer e evoluir. E a questão assim como eu falei no início, né, que Chapecó, dentro do Oeste Catarinense, ele tem mais responsabilidade, né? Não é mais status, é mais responsabilidade. E nós lá, a SIC, o que eu falei dos trabalhos que a gente desenvolve da associação comercial lá, talvez seja menos desafiador e menos trabalhoso do que, por exemplo, vocês aqui na associação comercial aqui de Ponte Serrada, né, empresarial aqui de Ponte Serrada, porque a gente tem uma estrutura que facilita para a gente algumas coisas, como eu falei, né, e vocês aqui tem que, né, como a gente falou, planejar, executar, né, e corrigir tudo e buscar buscar desenvolver a região muitas vezes com um quadro menor, né? Isso é mais desafiador ainda, né? Então, é mais uma convocação para que os empresários façam parte das associações para ajudar quem já está trabalhando ali dentro. Muito bem. Elon, o Jonathan já fez os agradecimentos, eu só reforço, né? Foi de grande valia para a gente aqui ouvir e compartilhar um pouquinho desses momentos contigo, e acredito que a galera que está em casa aí também tenha tido essa mesma sensação. Então, muito obrigado por disponibilizar parte da tua agenda, né? De antemão, né? Você prontamente atendeu ao pedido, não precisei convidar 2 vezes, né? O convite foi feito uma vez só e você já se propôs aí a vir compartilhar com a gente aqui. Então, muito obrigado. E também, né, finalizando, obrigado a vocês que nos acompanharam. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais, compartilhem esse conteúdo, né, como eu falei, enriquecedor. Tenho certeza que pelo menos uma fração disso tudo que foi tratado hoje, você consiga absorver e implementar no teu dia a dia, com certeza vai ser válido já, né? E um agradecimento especial a quem nos ajuda a fazer acontecer o Fala Mais, que são as nossas marcas parceiras, a Cicobi, Valcred Sul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Valeu, pessoal, muito obrigado Elon,
e a gente se vê na próxima semana.